Bom dia, doutores, tudo bem? O STJ julgou agora o tema 1137, né? E o que o tema 1137 fala? Sobre as medidas atípicas no Código de Processo Civil, como que elas podem ser aplicadas, como que não podem ser aplicadas, etc. Bom, basicamente, o que o STJ decidiu, e é claro, vai ficar ao critério dos juízes de primeira instância e dos desembargadores de segunda instância. Sempre lembrando que o STJ não faz revisão de fatos e provas, tá? O que o STJ decidiu para as medidas atípicas no tema 1137? Basicamente, são 4 pontos. Primeiro, que seja ponderado o princípio da efetividade da medida e o princípio da menor onerosidade ao executado. Bom, em que medida é útil a execução, suspender um passaporte ou, pior ainda, suspender uma ferramenta de trabalho que a CNH hoje muita gente, por falta de emprego, ou até mesmo porque existe uma conta aí que no aplicativo você ganha hoje, sei lá, o mesmo valor de um advogado júnior. Então você vê hoje muita gente trabalhando em aplicativo. Como que pode ser útil para a execução você deixar o executado sem ter como trabalhar? Ou sem poder viajar a trabalho? Isso é meio delicado, mas então tem que ser ponderado esse fator. O segundo fator a ser ponderado é que seja realizada a medida atípica de modo prioritariamente subsidiário. O que quer dizer isso? Olha, eu tentei executar o meu devedor de todas as formas possíveis e imagináveis. Pedi penhora de carro, não tinha. Pedi penhora de conta, não tinha. E tem hoje 1 milhão de métodos novos, né? Pediu indisponibilidade de ativos, de bens, né? Nada deu certo. Nada deu certo. Bom, daí... Então, mas é um e outro. Tem que ser ponderado o princípio da efetividade, da menor onerosidade da execução para o executado, junto com o fato de que a medida tem que ser aplicada de forma subsidiária, quer dizer, não é a primeira coisa a você pedir no processo. Não é porque o executado não pagou a dívida no prazo dos 15 dias do artigo 523, que você já vai logo de cara falar, não, olha, não pagou, então já pega o passaporte dele. Não pagou, aplica a multa, aplica honorários, e daí, sim, caso ele continue não pagando, você vai tentar buscar Renajude, Cisbajude, né, e por aí vai. E caso não encontre nada, daí sim você vai tentar a suspensão do passaporte, demonstrando ao juiz que aquilo não viola o princípio tanto da menor onerosidade quanto da efetividade do executivo. O que eu tenho dúvidas? Que a decisão contém uma fundamentação adequada às especificidades do caso. Quer dizer o que isso daí? Não pode ser decisão genérica, meu amigo. Não pode ser decisão genérica. O artigo 489 do CPC estabelece que o juiz tem que fundamentar as decisões judiciais. Então, uma decisão genérica, não pagou, pega... Não. Por que eu estou pedindo a suspensão do passaporte? Eventualmente o rapaz trabalha. Imagina alguém que vá com frequência. Eu tenho um cliente meu, não é nenhum profissional que ganha tão bem assim, mas como ele fala fluentemente o idioma espanhol, ele acaba sendo escalado para a empresa que ele trabalha para representar a empresa no México com frequência. Imagina se ele tem uma dívida. Suspender o passaporte de uma pessoa como ele é tirar dele o seu ganha-pão. Então isso é delicado também. Então a decisão tem que ser adequada e fundamentada ao caso concreto. E por fim, mas não menos importante, que seja observado o princípio de contraditório, proporcionalidade, razoabilidade. Quer dizer, o juiz vai suspender o passaporte. Antes de suspender, devedor, o que você tem a falar sobre isso? Eu tenho a falar que eu trabalho, eu vou para a China. Um cliente meu que teve o passaporte suspenso, ele trabalhava na China, ele trabalhava entre China e Brasil.
Eu vou para a China, eu tenho família na China. Pô, peraí. Né? Daí é uma violação brutal de direitos humanos você proibir alguém não apenas de trabalhar, mas também de frequentar sua família. Contraditório, proporcionalidade. Eu diria assim, proporcionalidade também em sentido estrito, razoabilidade e, mais importante, vigência temporal. No começo, essas decisões, elas falavam suspenda-se o passaporte CNH. Por que prazo? Um prazo em aberto. Um prazo em aberto. Então, em tese, estaria suspensa para sempre, estaria suspensa por... Então, o juiz hoje tem que falar, olha, o que é razoável aqui? Suspender o passaporte a CNH por 1 mês, 2 meses, 3 meses, 6 meses. Dependendo do critério de razoabilidade, eu acho até aceitável se conversar sobre esse tema. Não obstante, a meu ver, a suspensão de passaporte e CNH, e o Araquém já falou isso, viola princípio de contraditório, viola, daí sou eu que falo sobre isso, Pacto de São José da Costa Rica, e viola também a súmula vinculante 25 do STF. Olha, posso falar uma coisa? Existe uma forma muito mais inteligente, muito mais eficaz de você usar o artigo 139, inciso 4 do Código de Processo Civil, as tais medidas atípicas, e que não tem, como é que se fala? Entrave, óbice constitucional. Mas para isso, vocês vão ter que ler o artigo que está na descrição do vídeo, tá legal? Abraço a todos e até o próximo vídeo.